Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao canal do Gerando Alfa. Eu sou o Lucas e hoje eu trago aqui para vocês um dos fundos mais queridinhos de 2020, né? O Iridium, um fundo que teve uma excelente performance ao longo de 2020. Vou mostrar aqui para vocês por que o fundo conseguiu ter rendimentos tão interessantes, né? Conseguiu entregar tanto valor assim para o seu cotista e se isso continuará para os próximos meses ou não, tá? Então, se você quer saber se vale a pena ainda investir no Iridium, esse vídeo é para você. Se você já investe no Iridium e está pensando agora em entrar na nova emissão, esse vídeo também vai agregar para você bastante, eu tenho certeza. Se você gostar do vídeo, pessoal, não se esqueça, curta aqui o canal, se inscreva, isso é muito importante para mim. Vamos para o vídeo então, logo após a vinheta. Até lá! Bom, pessoal, vamos então aqui começar a falar sobre o Iridium, né? Essa análise completa aqui que eu montei junto com o Tarsis da Quadra Invest e o Asa Invest. Eu quero agradecer essas duas pessoas aí que me ajudaram a elaborar esse relatório. A gente fez uma discussão muito bacana sobre esse fundo imobiliário e conseguiu trazer aqui informações, eu acho, bem relevantes aí para vocês e informações também que estão muito resumidas no nosso relatório. Se você quiser baixar o relatório, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos lá para a nossa análise completa do IRDM 11, né? A Iridium Gestora, ela foi fundada em 2017, né, a partir de alguns profissionais que trabalhavam no Banco Fator. Um deles, inclusive, é o principal gestor do fundo, o Rafael Selegato, né, um dos mais conhecidos aí, né? Então ele foi um dos gestores que foi fundador da gestora Iridium. E o IRDM 11, ele é o único fundo imobiliário FI, né, da gestora até esse momento, né? Ele teve seu IPO em março de 2018 e desde o início ele teve esse foco numa abordagem híbrida e numa abordagem que eu vou mostrar para vocês, que é uma dinâmica um pouco mais ativa, né? Um fundo muito focado em fazer giros na carteira pontuais que podem gerar valor para o cotista, e eles têm sido muito bem sucedidos em fazer isso, principalmente em 2020, né? Então, apesar do fundo, né, ele ter essa carteira focada em CRIs, né, e LCI também, que a gente vai ver que são recebíveis imobiliários, né, tradicionalmente é um fundo de crédito imobiliário, ele tem uma parcela menor em fundos imobiliários também, que ele consegue fazer um giro maior de carteira e eventualmente acabar gerando um alfa aí para o seu cotista, né? Então o fundo ele pagou R$ 12,60 nos últimos 12 meses, né? Um rendimento de aproximadamente 13% aí, com base no preço da sua última emissão de cotas. Lembrando que o Iridium vai fazer uma nova emissão de cotas agora em março, né? Os detalhes ainda vão sair porque não teve aprovação ainda na Assembleia. O que a gente teve foi apenas o fato do administrador informando sobre essa emissão. E esse é um dos motivos, inclusive, que eu acredito que o fundo tem subido tanto nos últimos dias, né? Muita gente especulando e querendo entrar nessa nova emissão do Iridium para conseguir comprar mais cotas a valor patrimonial. Então, além desse rendimento, né, que o fundo teve de aproximadamente 1% ao mês nos últimos 12 meses, um rendimento bem acima da média aí dos fundos imobiliários, né, ele teve essa valorização relevante também de cerca de 60% no período. Hoje em dia, inclusive, deve estar mais. Quando a gente elaborou esse relatório, o Iridium estava a cerca de R$ 145. No momento que eu gravo aqui, ele está beirando R$ 160. Então, o resultado para um fundo imobiliário acima de muitas ações, né, inclusive, o que é muito interessante, porque um fundo de recebíveis, geralmente ele não tem grande valorização das suas cotas, ele pode até ter uma valorização espontânea ali, mas eventualmente mais cedo ou mais tarde ele tende a voltar ao valor patrimonial, porque teoricamente um fundo de recebíveis, né, como ele recebe inflação mais alguma coisa, ou CDI mais uma porcentagem, enfim, ele tende a repassar a sua inflação para o cotista através de rendimentos, né? Então, o valor patrimonial do fundo, ele não tem como valorizar com a inflação, né? Praticamente ele repassa todo esse valor e tende a não ter grandes valorizações no seu valor patrimonial. Algumas informações aqui gerais sobre o fundo, né? Ele tem uma taxa de administração de 1% do valor de mercado, bem razoável aí, de acordo com seus pares. A administradora é o BTG, teve 8 emissões até o momento. O fundo está divulgando recentemente aí a sua intenção de realizar a nona emissão, provavelmente será em março, né? O patrimônio líquido é em torno de 1,6 bilhão,
valor de mercado de 2,36 bilhões de reais, né? E ele acaba tendo esse PVP, esse preço-valor patrimonial, cerca de 1,5 vezes. O dividend yield dos últimos 12 meses, considerando o preço atual do fundo, é de cerca de 9%, né? O último pagamento foi de 0,9%. Então você vê que mesmo com a valorização, é um fundo imobiliário que paga um rendimento bem acima das médias, até dos recebíveis, né, dos fundos recebíveis. Então, talvez por isso ele seja um fundo que chame tanto a atenção do pessoal, né? Ele paga os rendimentos bem altos. Falando um pouco da gestão do Iridium, né? Como eu já falei anteriormente, né, é uma gestão bem ativa. O gestor já falou em diversas entrevistas que, se ele está enxergando boas oportunidades no mercado secundário, ele faz o giro dos ativos. Então a gente não está falando de um gestor que está muito preocupado ali em talvez carregar diversas posições por muito tempo, né? Se ele consegue perceber que o mercado imobiliário está oferecendo uma posição para ele que pode pagar uma taxa interna de retorno mais atrativo que outro investimento, ele não pensa duas vezes, ele faz a venda daquele ativo que ele tem em carteira, que ele acredita que tem uma rentabilidade menor, e faz a compra daquele ativo que ele acredita, de acordo com a análise dele, de acordo com a experiência que ele tem, que tende a render um pouco mais, mesmo que isso seja no curto médio prazo, né? E ultimamente, né, principalmente em 2020, essa foi uma estratégia muito acertada, né? Inclusive o fundo, eu vou mostrar posteriormente para vocês um pouco da estratégia do fundo desde que ele surgiu até os dias de hoje. Então a gente vai ver várias etapas do que o fundo estava pensando em cada momento, de acordo com a alocação dele, né? Então ele sempre vende alguns ativos que ele acredita que tem uma precificação exagerada, né? Ou seja, caros, e compra os ativos que ele acredita que estão descontados, né? Ou seja, baratos. Isso vale tanto para fundos imobiliários, né? Como o fundo tem no regulamento dele que ele pode ter fundos imobiliários, como também para a CRIs, né? Que é grande parte do portfólio do fundo é repleto de CRIs, cerca de 60% nos dias de hoje. Porém, existem alguns ativos, né, que o gestor acaba comprando com a intenção de segurar por um longo prazo e não se desfazer deles, né? A gente vai perceber que sempre existiram alguns fundos dentro da carteira do gestor que ele continuou carregando. Quando a gente olha aqui para o regulamento do fundo, né, ele é muito claro, né? Ele fala que aproximadamente 2/3 do fundo, no mínimo, tem que estar investido em CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários, e até 33%, no máximo 33% do seu patrimônio líquido pode estar investido nos demais ativos imobiliários, né? Quais são esses ativos imobiliários? Cotas de outros fundos, né, de outros FIIs, letras hipotecárias, LCI, né, letras de crédito imobiliário, letras imobiliárias garantidas, certificados de potencial adicional de construção, e pode também investir diretamente em imóveis. Então a gente tem aqui um regulamento que fornece a flexibilidade necessária, né, para o gestor do fundo conseguir fazer certas alocações que ele acredita que sejam oportunas, né? Importante também, pessoal, falar para vocês aqui, quando eu comecei a analisar o Iridium em 2020, eu achava inicialmente que se tratava de um fundo arriscado, né? Porque quando eu olhava o tanto de rendimento que o fundo dava mensal, eu falava, pô, claramente, né, é um fundo que está tomando mais risco. No entanto, quando você olha um pouco o portfólio do fundo e lê um pouco o regulamento do fundo, você percebe que, na verdade, é um fundo que toma bem menos risco do que você esperava pelo rendimento que ele entrega. Então, acaba que é um fundo que oferece um excelente retorno, uma excelente relação retorno-risco, né? A gente vê que o regulamento do fundo, no mínimo 50% dos CRIs que ele investe, eles têm que ter esse risco aqui, esse rating, né, atribuído equivalente a A+, né? Então, ele tem esse regulamento dele garantindo que o fundo vai investir em pelo menos 50% dos certificados de recebíveis em certificados de recebíveis de boa qualidade, né? Então, isso é algo bem interessante. Quando você olha também o portfólio do fundo, você vai perceber que o fundo ele é bem diluído, né? Ele é bem diversificado. E no último relatório gerencial, a gente consegue perceber bem como o fundo faz esse equilíbrio entre taxas, né? Entre investimento em CRIs de diferentes segmentos da economia, tudo isso para montar um portfólio que no final das contas tem um retorno acima da média dos fundos que a gente percebe, né, dos CRIs que a gente percebe, e ao mesmo tempo consegue diluir o risco entre diversificação de setores, né, entre também diversificação de risco, o que acaba gerando uma certa relação risco-retorno muito interessante para o cotista, né? Então, um caso clássico aqui que a gente pode perceber ao olhar o portfólio do fundo é exatamente o CRI da Even em comparação com o CRI
do Gramado Parks, né? Enquanto a gente tem um CRI da Evian aqui gerando CDI mais 2,33%, ou seja, algo que foi até abaixo da inflação de 2020, a gente tem um CRI do Gramado Parks pagando IPCA mais 11,5%, então um rendimento bem considerável aí, bem positivo. Então é exatamente isso, né, que o gestor tem se mostrado muito bem sucedido até esse momento. Ele tem conseguido mixar muito bem esses tipos de taxas, né, esses tipos de recebíveis, de forma a fazer uma montagem de carteira bem diversificada, com uma excelente gestão de risco, né? E a maior prova disso é o desempenho do fundo, principalmente nos últimos 2 anos, né? 2020 e 2021, o fundo foi muito bem. Inclusive ele não chegou a ser negociado abaixo do seu valor patrimonial no auge lá da crise, né, o que mostra certa confiança dos cotistas no gestor, e também não teve problemas de inadimplência nos seus CRIs, né, nenhum CRI ele ficou muito estressado. E um ponto muito positivo dessa gestão, né, é que eles são muito transparentes dentro do relatório gerencial. Então, você olhando o relatório gerencial lá, você consegue conhecer, inclusive, o que cada operação está investindo, né? Um resumo aqui de cada operação. Inclusive, é bem interessante porque você consegue perceber, por exemplo, eu não sabia que eles investiam num CRI do XPLG e acabei descobrindo aqui ao ler esse relatório gerencial. Então, um relatório gerencial de um fundo bem transparente, bem informativo, que eu acho que deveria ser padrão aí para diversos fundos imobiliários que a gente tem na Bolsa de Valores. Se a gente for olhar um pouco para a gestão dos fundos imobiliários na carteira do Iridium, o que a gente consegue perceber, né? O fundo ele é um antigo investidor do HCTR, do Hectare, né? Esse fundo que acabou se tornando bastante querido entre os investidores ao longo de 2020 por ter muitos contratos indexados ao IGPM, né? Cerca de 40% do fundo do Hectare é indexado ao IGPM. O IGPM teve uma alta muito grande ao longo de 2020. Isso acabou gerando rendimentos bem altos aí para os cotistas do Hectare e acabou impactando também o IRDM, que já é um cotista do Hectare há bastante tempo, né? Foi também um dos viabilizadores do DEVA 11, é um fundo que abriu capital recentemente em novembro, e abaixo a gente consegue ver, né, as principais posições do Iridium. Então você consegue perceber exatamente o que eu falei para vocês, né? É um fundo muito diversificado, né? As maiores posições aqui, o HCTR, até 4,5% do patrimônio do fundo, né? Então não é algo, apesar de ser uma posição bem grande dentro do portfólio de CRIs, no patrimônio total do fundo acaba não impactando tanto, né? Não é uma posição tão relevante assim. E a gente sabe que o HCTR ele é um fundo imobiliário com um risco bem acima da média, né? Então é bem interessante que o fundo consegue conter essa exposição a um fundo imobiliário que já é um pouco mais arriscado, apesar de ter sido um excelente investimento em 2020. Olhando para a distribuição dos ativos do fundo, a distribuição por ativo aqui, a gente consegue ver que aproximadamente 60% do fundo está em CRIs, 28% do fundo está em fundos imobiliários e cerca de 11% do fundo em caixa. A gente tem que lembrar que o regulamento fala que a exposição do fundo a CRIs ela tem que ser no mínimo 2/3, excluindo o caixa. Então quando você tira o caixa dessa brincadeira aqui, você consegue perceber que o fundo está exatamente com 2/3 de alocação em CRI e 1/3 mais ou menos em fundos imobiliários. Então o fundo está conforme regulamento, né? Essa exposição alta aos CRIs ele segue tendo em carteira. As principais posições do fundo em distribuição por setor, né, em relação ao seu patrimônio total, é exatamente o que? Real estate com mais da metade, aí 51%, papel com cerca de 20% e varejo com 5%. Quando a gente for olhar a distribuição dos ativos por indexador, já é algo muito mais equilibrado aqui. A gente tem aproximadamente 27% em fundos imobiliários, né? 19,19% em CDI+, 27,19% em IPCA. Então o fundo está majoritariamente indexado ao IPCA hoje em dia. O IGPM aqui em 12%, o fundo reduziu constantemente o IGPM ao longo dos últimos trimestres. A gente vai perceber isso quando eu mostrar para vocês um pouco mais da estratégia do fundo. E o IGP-DI aqui de 1,23%, CDI, porcentagem do CDI, né, 12,5%. Então um fundo bem diversificado, bem equilibrado entre os diversos indexadores que a gente tem no mercado, né? Quando a gente olha a distribuição por indexador e a taxa média que o fundo está tomando em cada um desses indexadores, a gente consegue perceber uma taxa média aqui bem considerável, bem alta, né? Então a gente consegue ver aqui uma taxa média de 8,17% ao ano no IPCA,
10,32% ao ano no IGPM, o IGPDI está com 4,53% ao ano, um CDI mais 4,15% aqui, né, que é uma taxa bem interessante para cerca de 19% do patrimônio, CDI em 99% aqui, que provavelmente deve ser a parte de caixa do fundo, né, aquela parte que a gente viu lá de fundo de investimento na renda fixa e no LCI, então algo que tenha um pouco mais de liquidez, que forneça liquidez para o fundo conseguir aproveitar as oportunidades, né, conseguir fazer a sua alocação ativa de uma forma muito mais flexível, e a gente tem 27% aqui em fundos imobiliários que não tem indexador nem taxa média. Falando um pouco para vocês agora, mostrando rapidamente aqui essa evolução da estratégia do Iridium. Então, desde que o fundo surgiu lá em março, né, de 2018, salvo engano, ou maio de 2018, como é que o fundo conseguiu evoluir ao longo desse tempo, né? Como que a carteira do fundo mudou, diz muito sobre o que o gestor estava pensando. Então, inicialmente, o fundo aqui em junho de 2018, ele estava com uma exposição de 66% em CRIs, né? Um indexador muito forte aqui em IPCA. Se você olhar, 42% do fundo estava em IPCA nessa época, o IGPM era 17% do fundo, e os fundos imobiliários bem menores, né? Você vê que apenas 15% do fundo estava em fundos imobiliários. Posteriormente, quando a gente olha em junho de 2019, a gente já consegue perceber aqui um fundo mais focado em fundos imobiliários, ele aumentou um pouco a exposição em FIIs, né? A gente consegue perceber 20% da carteira do fundo em FIIs. Quando a gente olha a distribuição por indexador, o fundo estava muito exposto ao IPCA, cerca de 52% do fundo virou IPCA, e o IGPM aqui também tomando uma parte considerável do fundo em 20%. Quando aconteceu 2020, né, as coisas que aconteceram em 2020, isso mudou bastante a estratégia do fundo, né, porque ele conseguiu perceber uma boa janela de oportunidade para comprar fundos imobiliários, né, gerando esse ganho de capital relevante para o seu cotista. E como o regulamento do fundo era muito flexível, ele nem precisou fazer alterações no regulamento, nem nada. Ele simplesmente foi lá e fez, né? Então, quando a gente olha a distribuição dos ativos aqui em 2020, em junho, né, de 2020, a gente consegue perceber o quê? Os FIIs já são 26% do fundo, né, subindo de 20% para 26%, e os CRIs diminuindo bastante. Quando a gente olha os indexadores, ele já adota uma estratégia um pouco mais de acordo com o que a gente vê atualmente, algo bem mais diversificado, né? 22% em PCA, 13% aqui em GPM, e a gente vê uma quantidade de CDI mais, né? CDI mais uma taxa fixa dentro do portfólio do fundo. Então ele acabou adicionando isso um pouco mais ao longo do tempo e acabou adicionando mais fundos imobiliários também em 2020, aproveitando, né, essa queda que o mercado teve muito forte ali a partir de março. Quando a gente olha o histórico de rendimentos do fundo, a gente percebe que sempre foi um fundo que chamou bastante atenção por conta do seu histórico de pagamentos, né? Principalmente quando ele conseguiu capturar esse ganho de capital ao longo de 2020, né? Que eu mostrei para vocês, a estratégia do fundo acabou percebendo o mercado muito barato, ali, o mercado de fundos imobiliários bem irracional em 2020, e se aproveitou bastante disso. E também, né, porque ele conseguiu aproveitar essa alta da inflação, né, esse cenário inflacionário, que fez que o GPM ele fechasse, por exemplo, 2020 com uma alta acumulada de 23%, beneficiando bastante, né, os recebíveis que estavam indexados ao IGPM. Tanto os fundos imobiliários também que o fundo tinha em carteira, como o Hectare, que é muito indexado ao IGPM também. Então a gente acabou vendo aqui que o fundo surgiu pagando 0,40 centavos mais ou menos por cota. Rapidamente ele subiu aqui para cerca de 0,80, R$ 1, e no ano passado, em 2020, você vê que a partir de julho, aqui mais ou menos, o fundo começou a entregar excelentes rendimentos, né, chegando até a casa de 1,60 aqui. Mais recentemente a gente já vê uma queda nesses rendimentos. Em janeiro o fundo anunciou R$ 1,40, então provavelmente o fundo tende a retomar patamares um pouco mais normalizados aí de rendimento, visto que não existe talvez tanto potencial assim de ganho de capital. A gente não está diante de grandes oportunidades em fundos imobiliários, por exemplo, nesse momento. Hoje em dia o mercado está muito mais equilibrado, muito mais racional do que em março de 2020.
Então, uma coisa interessante que a gente consegue perceber é que mesmo com essa alta considerável dos rendimentos, que a gente teve aqui essa alta no final de 2020, o fundo continuou pagando um yield de cerca de 0,9%, porque a cotação do fundo subiu bastante junto com esse rendimento aqui, tá? Então, o fundo não está pagando tão acima assim do seu rendimento histórico de 0,8%, essa média histórica do fundo, porque, né, ele teve uma valorização muito considerável. Algo que chama muito atenção, né, no Iridium é que, apesar dele ser um fundo de recebíveis, um fundo de crédito, ele é um fundo que é negociado bem acima do seu valor patrimonial, contrariando um pouco essa lógica, né, desse tipo de fundo, porque geralmente esse tipo de fundo ele distribui dentro do seu rendimento a própria inflação. Quando é um fundo indexado à inflação e os ganhos desse fundo, através dos rendimentos, ele acaba distribuindo para o cotista, ele tende a distribuir o seu crescimento de valor patrimonial ao longo do tempo. Então é muito estranho a gente ver esse tipo de coisa, é uma coisa que eu acredito ser um pouco mais pontual, tá? Se a gente vê o histórico de fundos de recebíveis, é muito raro um fundo de recebível aguentar acima do valor patrimonial ali por muito tempo, ainda mais 50%, né, acima do valor patrimonial. Se você for olhar o valor patrimonial do Iridium, desde que ele surgiu lá em março de 2018, você percebe que o fundo ele não cresceu tanto o VP assim. Ele surgiu ali cerca de R$ 95 e está oscilando próximo dos R$ 100 por cota desde então, né? No entanto, né, por conta dessa característica especial desse fundo de geração de alfa, ainda mais com o extremo sucesso que ele teve no ano passado, essas movimentações ativas de compra e venda, tanto de CRIs como fundos imobiliários, ele consegue se destacar nesse momento e justificar a sua precificação, pelo menos nesse momento, né? A grande dúvida é se existirá uma outra grande oportunidade em 2021 para o fundo continuar justificando essa precificação tão acima, né, do valor patrimonial. E aqui a gente chega exatamente num ponto que muitas pessoas me perguntam lá no Instagram. Como é que eu faço então para me expor esse fundo que tem extrema qualidade de gestão, que tem conseguido excelentes resultados, de uma forma a não tomar muito risco quando eu estiver comprando ele acima do valor patrimonial? Existe uma estratégia possível que pode ser adotada para que a pessoa consiga reduzir o preço médio dela ao longo das emissões. Então, o Iridium ele tem a prática de fazer cerca de 3 emissões aí por ano. Então, o que você faz? Inicialmente você compra acima do valor patrimonial e à medida que as emissões vão saindo e você for fazendo as emissões, o preço médio ele vai reduzindo ao longo do tempo, né? Meio que te auxiliando e te beneficiando à medida do tempo que você vai ficando com o fundo. Então, é uma estratégia que é um pouco arriscada caso o fundo reduza a sua quantidade de subscrições, mas é uma estratégia que eu mesmo adotei em 2020, quando eu comprei o fundo ali cerca de R$ 120. Na época, já era meio contradizente, né, comprar um fundo acima do valor patrimonial, mas eu comprei exatamente com essa estratégia, com esse intuito, né, de ir reduzindo o meu valor o meu preço médio no fundo à medida que as emissões que as subscrições fossem saindo, né? Então, subscrevendo aí cerca de 3 vezes, agora já é a terceira vez que eu vou participar de uma subscrição, o meu preço médio já está abaixo de R$ 110 e eu estou com uma posição bem considerável no Iridium. Uma coisa mais interessante, daí já é outro nível, né? Pessoas que talvez investam no Iridium desde 2019 conseguem fazer, exatamente fazer uma arbitragem agora com o preço da cota do fundo, caso não queiram aumentar a exposição ao Iridium. Então o cara consegue vender o Iridium ali a 155 e subscrever a R$ 100 e consegue gerar um ganho de capital ali por cota bem considerável. Uma coisa bem interessante das subscrições do Iridium, né? Grande parte das captações, além delas não terem um tamanho muito grande, elas têm um tamanho reduzido, eles já possuem certos alvos de alocação diretos e engatilhados, porque o próprio gestor fala que é um custo de carrego muito ruim você ter dinheiro em caixa, né, quando a gente tem uma Selic tão baixa, né, um CDI tão baixo. Então você vê que esses 10% aí do que o fundo está carregando atualmente em renda fixa deve ser rapidamente alocado pelos gestores do fundo, porque eles acreditam que isso tende a penalizar o rendimento ao longo do tempo. Então isso já eles são muito céleres na alocação, isso já é uma característica tradicional desse tipo de gestor. Falando um pouco da nona emissão de cotas agora, né? A gente tem algumas informações dela aqui. Basicamente, as principais informações a gente consegue ver através do site Ticker 11. Proporção de preferência, a gente tem 31%. Né? Então, se você tem 100 cotas de Iridium, você tem direito a subscrever 31 cotas, né? Sempre arredondado para baixo. Um preço de subscrição de R$ 102. Bem interessante, né? Porque está bem abaixo do preço da cota. A gente tem a captação mínima de 10
milhões de reais, a captação máxima de 616 milhões. O coordenador líder vai ser a XP. Tá? Como a gente tem uma subscrição em espera, tem diversas informações aqui que a gente não tem ainda, como a database, né, da subscrição, qual vai ser o período de preferência, né? A gente sabe que vai ser uma oferta restrita, então não vai ter período de negociação, você não vai poder vender os seus direitos de subscrição no mercado. Eu acredito que nos próximos dias aí a gente vai conseguir ter mais informações sobre essa nona emissão de cotas do Iridium. Aqui os autores, né? Eu, fundador de Gerando Alfa, o Tarsis, quero agradecer bastante o Tarsis aí por ter colaborado com esse relatório, né? Da Quadra Invest. E o Asi aqui que nos ajudou também a elaborar esse relatório. Um grande abraço para ele também. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse relatório aqui sobre o Iridium, tá? Curtam o nosso vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal que a gente vai estar colocando novas análises aqui completas para você. Um abraço a todos aí, bons investimentos.